Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos acompanham ao vivo ou pela TV Alesp, primeiro aqui, minha solidariedade à luta dos professores de Araras, deputado Carlos Gianazzi, categoria que precisa ser valorizada, que precisa ter reajuste, que infelizmente nem lá nem aqui os governos de plantão olham para aqueles que mais precisam. Quero aproveitar o grande expediente, senhor presidente, para tratar aqui de dois temas. O primeiro, um tema que diz respeito aqui à Comissão de Relações Internacionais, deputado Conte Lopes. Nós recebemos hoje, na Comissão de Relações Internacionais, a cônsul da Bélgica, Valentine Mangues. E ela trouxe uma série de parcerias que existem com o Estado de São Paulo, uma delas com relação à segurança pública, que eu entendo que os deputados, assim como o senhor, o deputado Telhada e outros deputados, aliás, Tenente Nascimento, sempre deputado, Coimbra, né, que são ligados a essa área, talvez fosse interessante depois uma conversa sobre essa questão da parceria da Bélgica na área de segurança pública, tanto do ponto de vista da atuação, como também dos instrumentos que foram criados. Estou fazendo essa referência porque, como a gente tem aqui deputados que se preocupam com essa área, acho nada mais justo que a gente possa envolvê-los nessa discussão. Aliás, deputado Conte, pela oportunidade, me parece que a área do batalhão do 38, ali na Jacupêssego, perto de Mauá, foi equacionada, me parece, a questão da matrícula da área, do terreno, o que possibilitaria a gente ajudar para reformar o alojamento, que o senhor deve se lembrar, o senhor, não sei se o senhor chegou aí, mas aquele alojamento não poderia ser chamado de alojamento. Eu estou chamando aqui em deferência aos policiais militares, às policiais militares. Então, eu acho que a gente deveria, eu vou fazer uma visita, e depois, se o senhor concordar, os outros deputados também, quem sabe a gente não pudesse, no final do ano, construir uma emenda para transformar o alojamento em alojamento. Muito obrigado. Eu sempre posso contar com o senhor, principalmente nessa área importante. Eu me lembro, inclusive, de uma ação que o senhor fez lá em São Mateus, ao lado do antigo mercado barateiro. O senhor deve ter memória como eu. Eu não era nem parlamentar, era um jovem, né? E eu encontrei lá numa ação interessante. Depois, quem sabe um dia, o senhor não relata a ação aqui. Bom, o encontro com a cônsul foi um encontro importante. Nós tivemos a oportunidade de discutir, além dessa questão de segurança pública, outros projetos que o consulado e que a Bélgica tem tratado, mas eu queria destacar um em especial, que é a possibilidade dos jovens acessarem empresas belgas que estão aqui, em especial lá na região de São José dos Campos. Então, nós vamos tentar avançar nessa parceria e depois trago aqui as informações. O segundo tema que eu queria tratar, eu usei o microfone de à parte por uma questão de ordem, mas eu acho que a gente deveria depois se debruçar mais ao que aconteceu, não do ponto de vista da manifestação individual. Todo mundo pode fazer manifestação individual aqui, o respeito à democracia. O problema é quando a manifestação pessoal, individual, pode dialogar com um crime, né? Por exemplo, eu tenho certeza, deputado Conte Lopes, que o senhor não prenderia aquele meliante aqui no plenário arriando as calças dele. Por quê? Porque o senhor poderia estar cometendo aqui nesse plenário um crime. E aí, o senhor comete um crime, é preciso que se tome as medidas necessárias. Então, o que ocorreu aqui... Pequena parte, né, deputado? Senão fica mal para mim. Claro, o senhor pediu a parte nesse caso do crime, está liberado a parte. É que eu estava fazendo campanha em São Mateus. Então, o senhor estava fazendo campanha? Aí uma senhora me conheceu e falou que tinha um camarada com as calças abaixadas mostrando o membro para ela. Eu fui até lá e constatei. Então, eu abri a porta do carro, arranquei o cara, ele estava sem calça, ele quis pôr a calça, eu não deixei ele colocar a calça, não fui eu que tirei a calça do cara. Né? Justamente para não soltarem o cara depois de falar, como falou o Major Meca aí, o cara espancando a mulher e a justiça vai e solta. Então, por isso eu o mantive amarrado num poste com as calças arraiadas, não foi eu que
riei as calças do cara. Então, Obrigado. depois de 35 anos, o senhor elucida um caso que, para mim, tinha sido uma ação para prender o meliante arriando as calças dele. Não, foi o contrário. Ele Estava com a calça arriada. Atacando a Bom, mulher. então, mas se isso acontecesse aqui, possivelmente o senhor manteria o meliante com as calças arriadas. Ele está em flagrante, né? É o ato dele. Tá, e não podia mexer nas calças. Lógico, ele está em Então, flagrante. bom, então eu estou trazendo essa situação aqui, aproveitando aí o exemplo do deputado Conte Lopes, que me veio, depois de 35 anos, à memória, que eu estava lá, eu presenciei, só não lembro do senhor ter tirado ele do carro, para dizer aqui ao presidente que eu acho que cabe um questionamento formal se ocorreu aqui nessa tribuna uma manifestação fora da lei. Porque nós precisamos tomar cuidado. Acho que a democracia, a liberdade de expressão, ela é permitida. O problema é quando a liberdade de expressão, ela ultrapassa as 4 linhas da Constituição. Aí não tem conversa. Né? Nós não podemos permitir golpe de Estado, nós não podemos permitir atentado, nós não podemos permitir violência contra as mulheres. Hoje, um tenente-coronel foi preso porque o Ministério Público, depois da apuração da polícia, pediu a sua prisão diante das evidências de que ali não foi um suicídio, mas sim um assassinato. Agora é preciso que se apure de verdade. Quem sabe o tenente-coronel recolhido agora assuma a responsabilidade, até porque os indícios mostram que ele teria atuado pelas costas e utilizou a mão esquerda para segurar o rosto e o pescoço da esposa e com a direita desferiu um tiro na sua têmpora. Então, eu acho que esse tipo de coisa nós não podemos permitir. E aí, senhor presidente, nós vamos aqui, eu vou pedir já para preparar, para questionar, para a gente poder ter clareza. Eu acho que assim, como eu vou repetir, manifestações democráticas, a questão da opinião, eu venho aqui a essa tribuna e emito uma opinião pessoal minha, né? E eu tenho a imunidade da palavra, eu tenho aqui a imunidade das manifestações, sem problema nenhum. O que eu considero que não é possível fazer é a imunidade se transformar na violência, no crime, e não haver ou não ocorrer aqui nenhuma punição. Eu ouvi a manifestação do presidente da Casa, aqui nesse momento, em que orientou que se recorra ao Conselho de Ética. Eu acho que é uma medida, mas eu acho que é preciso, nesse caso, em especial, que a gente tome outras medidas, até para que a gente não tenha aqui outras manifestações. O deputado Telhada saiu e eu lembrei de outro caso aqui, também curioso. O uso de armas, porque a gente tem policiais que são... Deputado Telhada, a gente tem policiais que são... Aliás, a gente tem deputados que são policiais, mas tem uma orientação de que nesse plenário não se use armas, e ninguém aqui usa arma, né? Nem os policiais, ou aqueles que estão na reserva, ou que já foram policiais. Mas, assim, você tem o risco, às vezes, até pelo hábito ou pelo trabalho que a pessoa realiza, de ter uma arma. Agora, o problema é quando você viola essa norma regimental, e aí sim você incorre num crime. Então, aqui a gente precisa tomar todos esses cuidados. Por isso, senhor presidente, nós vamos aqui encaminhar uma questão de ordem para que se possa ter esclarecido essa situação, na minha opinião, desagradável, deselegante, desnecessária, até porque nós não podemos transformar esse espaço num espaço que dialoga com aquilo que não é o nosso papel, a nossa responsabilidade. Nós não podemos transformar isso aqui num picadeiro, está errado, isso aqui é um absurdo. Então, eu vou deixar essa observação aqui no grande expediente e queria agradecer ao deputado Telhada. Eu não fiz ao deputado Telhada, mas vou fazer, fiz ao deputado Conte. Nós fizemos na legislatura passada, se eu não me engano, uma emenda para o 38, lá na Jacupêssego, o senhor conhece melhor que eu. E ali tem um problema com alojamento. Parece que eles resolveram a titulação. Então, se resolveram, depois eu vou procurar os deputados que estão ligados à área para a gente promover uma emenda para tentar resolver aquela situação tão grave para os policiais que prestam serviço naquela região. Senhor presidente, muito obrigado, agradeço aqui o meu tempo garantido e o aparte que dei ao deputado Conte para que ele esclarecesse o episódio do meliante com as calças arriadas. Muito obrigado.